Seja bem-vindo ao canal Impacto Real. E já vou logo avisando. Essa mensagem é forte, direta e pode te confrontar. Se você não estiver preparado para isso, esse vídeo talvez nem seja para você. Aqui não tem maquiagem espiritual. Aqui é verdade. Então, se está assistindo só por curiosidade ou entretenimento, te convido a sair agora. Agora, se você é daqueles que quer ser transformado de verdade, então fica até o final, porque eu tenho certeza que só os verdadeiros adoradores vão aguentar até o fim dessa palavra. Aliás, antes de continuar, já escreve nos comentários: eu sou o verdadeiro adorador. Esse é um ato profético, uma declaração no mundo espiritual de que você não assiste conteúdo de fé por costume, mas por propósito. Agora, escuta com atenção. Tem muita gente dizendo que Jesus ressuscitou, mas vive como se ele ainda estivesse morto. Fala da ressurreição com os lábios, mas nega com as atitudes. Se a sua vida continua dominada pelo mesmo pecado, pelas mesmas desculpas, pelo mesmo ego, então talvez Jesus ainda não ressuscitou dentro de você, porque a ressurreição não é só um evento da Páscoa, é um rompimento espiritual. É a prova de que o poder de Deus vence tudo que quer te enterrar. E quando esse poder habita dentro de alguém, nada continua como era antes. Mas o que vemos hoje? Gente dizendo, ele vive, e vivendo como quem ainda está no luto. Gente dizendo, Jesus ressuscitou, mas a alma continua presa, seca, fria. Gente que vai ao culto, mas não cultua. Que ora por costume, mas não sente nada. Que repete versículos, mas não vive nenhum. E aí está a verdade. Para muita gente, Jesus ainda está no túmulo, porque ele até morreu, mas nunca reinou. Até ouvem sobre o Cristo, mas nunca se entregaram ao senhorio dele. A verdadeira fé não é só acreditar que Jesus ressuscitou, é deixar ele ressuscitar você também. É permitir que o velho eu morra para que o novo viva. É olhar para o espelho e dizer, eu não sou mais quem eu era. Cristo vive em mim. E se isso não aconteceu, você pode até saber da cruz, mas ainda não conheceu o poder da ressurreição. Agora eu te pergunto, para você, Jesus está vivo mesmo? Ou ele ainda continua morto? Porque se ele está vivo, então ele precisa reinar. E se ele reina, você obedece. Mas se você ainda vive pelos seus próprios desejos, guiado pela sua própria carne, então você precisa ser honesto. Talvez ele ainda esteja do lado de fora do seu coração. Jesus está vivo. Essa é a verdade que o inferno tenta esconder. Mas a cruz vazia e o túmulo aberto continuam gritando no mundo espiritual. Ele venceu. Só que tem um problema. O céu já sabe que Jesus está vivo. O inferno também. Mas será que você vive como quem crê nisso? Porque o sacrifício foi real. O sangue foi derramado. As dores foram sentidas. Jesus não morreu por religião. Ele morreu por pessoas. Por você. Ele morreu pela sua dor. Pelos seus traumas. Pelas suas quedas. Pelos seus pecados que você nem conta pra ninguém. Ele levou tudo isso sobre si. E ele ressuscitou. Para que você também ressuscitasse com ele. Mas tem gente vivendo como se esse sacrifício fosse só uma história bonita. Como se fosse um símbolo religioso. Mas Jesus não quer ser lembrado só na Páscoa. Ou num culto emocionante. Ele quer ser Senhor todos os dias. Você que está afastado. Você que já andou com ele. Que já sentiu o toque. Que já chorou na presença. Que já foi usado por Deus. E hoje se sente seco, frio, distante. O Espírito Santo está te chamando. Você sabe o que é viver cheio de Deus. E por isso mesmo sabe que o que você tem hoje não é vida. É sobrevivência espiritual. Mas hoje, Jesus está te chamando de volta. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está repetindo isso hoje como um eco dentro da tua alma. Porque ele sabe o quanto você tentou sozinho. Ele viu você afundar e não desistiu de você. Ele continua te esperando. Mas o tempo está passando. E o que era um afastamento pequeno, já virou frieza. Já virou desvio. E o próximo passo pode ser morte espiritual. Você que nunca entregou sua vida a Cristo. Escuta. Você não está aqui por acaso. Se chegou nesse vídeo, nessa parte, nesse momento, é porque o céu está tentando te alcançar antes que o inferno te engula. Jesus é o único que pode te libertar dessa prisão que você esconde. Você tenta parecer bem, tenta manter o controle, mas por dentro,
já se perdeu de si mesmo. Sente um vazio que nada preenche. Já tentou religião, relacionamentos, distrações, trabalho, mas o vazio continua. Esse vazio tem o formato de Jesus. Só Ele pode preencher. Só Ele pode limpar de dentro para fora. Só Ele pode curar essa alma ferida, levantar esse espírito cansado e te dar uma nova identidade. Ele já pagou o preço. Ele já venceu a morte. Mas agora, Ele quer vencer dentro de você. Não deixe que o sacrifício de Jesus seja em vão na sua vida. Não viva como se Ele ainda estivesse morto. Não diga com a boca que Ele vive. E continue vivendo como se Ele fosse só uma lembrança distante. Hoje é o seu dia de ressuscitar também. Se você está ouvindo isso com o coração aberto, é o próprio Espírito Santo soprando sobre você agora. É como se Ele dissesse: volta, eu nunca parei de te amar. Eu nunca saí do lugar. Mas você precisa decidir. O túmulo está vazio. O lençol foi dobrado. A pedra foi removida. Jesus vive. Mas agora, o que ainda está enterrado dentro de você? Se Ele vive, por que sua fé está morta? Se Ele vive, por que sua adoração é fria? Se Ele vive, por que você continua preso em hábitos antigos como se ainda estivesse no Egito? Tem algo errado. A ressurreição não foi só um evento histórico. Ela precisa ser um evento pessoal. Jesus não morreu e ressuscitou só para você saber a história. Ele morreu e ressuscitou para que você também fosse crucificado com Ele. Para que a velha vida ficasse na cruz. Para que o pecado fosse derrotado. Para que o velho homem morresse e o novo nascesse. Mas o que mais vemos hoje são pessoas dizendo Ele vive, enquanto vivem como mortos. Com corações trancados, mentes contaminadas, atitudes distantes do reino. Falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Carregam uma Bíblia, mas não obedecem à palavra. Frequentam igrejas, mas continuam vazios, ansiosos, frios, carnais. E o mais forte é isso. Jesus vive, mas talvez dentro de você, Ele ainda esteja morto. Você fala dele, mas não conversa com Ele. Você canta para Ele, mas não ouve o que Ele diz. Você diz amém, mas não se entrega de verdade. E se for esse o seu caso, pare agora. Pare tudo. E reflita. Se o seu estilo de vida hoje não revela a vida de Jesus, então alguma coisa precisa morrer. Orgulho, mágoa, vício, mentira, aparência de espiritualidade sem transformação real, porque o Evangelho não veio para te deixar confortável. Ele veio para te confrontar. Jesus não ressuscitou para que você tivesse uma vida legal com algumas bênçãos de vez em quando. Ele ressuscitou para ser o seu Senhor, para governar sua alma. A cruz foi para tirar seus pecados, mas a ressurreição foi para te dar um novo propósito. E enquanto você não entregar o que precisa morrer, a vida nova não começa. O que tem que morrer em você hoje? A procrastinação espiritual? O hábito de alimentar o pecado em segredo? A necessidade de agradar os outros mais do que a Deus? A mania de controlar tudo sozinho, como se não precisasse de Cristo em cada decisão? Tem muita gente que diz que crê na ressurreição, mas nunca ressuscitou com Jesus, porque continuam vivendo com a alma enterrada nos mesmos erros, nos mesmos sentimentos, nas mesmas prisões emocionais. Mas a boa notícia é, a ressurreição está disponível hoje. Não é só um fato, é uma realidade que pode transformar sua vida inteira, se você entregar. E talvez, o que está te impedindo de viver isso, é que você ainda não se rendeu por completo. Ainda tem áreas escondidas, portas trancadas, pecados guardados como se Deus não visse. Mas Ele está vendo. E Ele continua dizendo: eu estou vivo, mas quero viver em você. Não como visita, mas como dono, como pai, como Senhor. Você consegue perceber o quanto isso é sério? A cruz sem a ressurreição é dor sem sentido. A ressurreição sem entrega é apenas um símbolo vazio. Por isso, hoje Deus está te perguntando: se eu ressuscitei por você, o que você vai deixar morrer por mim? Talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão direta, mas a verdade precisa ser dita. Se a ressurreição de Jesus não mudou sua vida, então você só ouviu falar dele, mas nunca o conheceu de verdade. A cruz foi um portal. O túmulo vazio é uma declaração. A ressurreição não foi só um milagre do passado, é um convite eterno. Jesus não saiu da morte para que você continue vivendo no automático. Essa mensagem não é para te emocionar, é para te acordar. Tem gente que vive dentro de igrejas, mas continua espiritualmente morto. Sabe todos os versículos, canta todos os louvores, frequenta todos os cultos, mas não sente mais nada. Não se quebranta, não se arrepende, não vive como quem foi ressuscitado.
E esse é o ponto central que Deus quer tratar com você hoje. Você crê que Jesus ressuscitou, mas vive como se ele ainda estivesse no túmulo. Sua fé está fria. Sua alma está pesada. Suas atitudes estão longe daquilo que o Evangelho pede. O maior escândalo do inferno não foi ver Jesus morrer. Foi ver ele levantar. Porque a morte era esperada. Mas a vida que brotou depois foi um golpe fatal nas trevas. E se ele venceu a morte, nada que você enfrenta hoje é impossível de ser vencido também. Mas por que ainda tem gente vivendo como se estivesse no sábado do luto, e não no domingo da vitória? Porque muitos nunca ressuscitaram com Cristo. Aceitaram Jesus com a boca, mas não crucificaram o velho eu. Querem as promessas da nova vida, mas não renunciaram à velha. A ressurreição é gratuita, sim, mas ela exige rendição total. E talvez seja isso que está faltando em você. Você quer a libertação, mas ainda flerta com os mesmos vícios. Quer a paz, mas ainda alimenta as mesmas feridas. Quer ser usado por Deus, mas ainda negocia seus princípios. Jesus está vivo. Mas e você? Está? Você ainda sente peso para orar? Cansaço que não passa? Sensação de que sua alma está travada, como se algo estivesse te impedindo de avançar? Isso não é só psicológico, é espiritual. O inimigo sabe que você ouviu falar da cruz, mas ele luta todos os dias para te manter longe da experiência com a ressurreição. Porque quem ressuscita com Cristo não volta a viver do mesmo jeito. Tem hábitos que precisam morrer, tem relacionamentos que precisam ser enterrados, tem traumas que precisam sair do altar e irem para a cruz, e tem uma nova vida esperando por você. Mas ela só começa quando você para de fugir do confronto. E se você acha que isso é duro de ouvir, imagine o que Jesus suportou por você. Corpo ferido, traição, abandono, humilhação pública, pregos, coroa de espinhos, vergonha diante de todos. Tudo isso sem merecer. E por quê? Porque ele sabia que você jamais conseguiria sair do sepulcro sozinho. A cruz foi o preço. A ressurreição foi a resposta. E hoje, a decisão é sua. Você vai continuar fingindo que está tudo bem, quando por dentro está quebrado? Vai seguir enterrando seus sentimentos, seus pecados, suas frustrações, como se um dia eles desaparecessem? Ou vai reconhecer que precisa de ajuda, de restauração, de vida de verdade? Jesus está vivo, mas talvez você ainda esteja na cova. E essa mensagem chegou até você porque Deus quer mudar isso. Ele quer entrar onde ninguém entra, falar onde há silêncio, ressuscitar onde tudo parece ter morrido. Mas ele só faz isso onde há entrega real. E se você precisa de ajuda nessa guerra invisível, se sabe que existem influências espirituais te impedindo de viver plenamente com Deus, eu preciso te indicar um caminho. O e-book Batalha Espiritual não é um manual qualquer. É uma arma de guerra. É direção clara, fundamentada na Bíblia, com linguagem simples, reveladora e prática. Lá você vai descobrir como o inimigo entra nas áreas mais frágeis da alma. Como ele se infiltra com disfarces, com sentimentos, com distrações. E como você pode resistir, romper e restaurar completamente sua vida espiritual. Não adie. O link está na descrição. Não é só conteúdo, é libertação. Jesus saiu do túmulo sozinho, mas você talvez precise de ajuda para sair do seu. Então agora compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ressuscitar espiritualmente. Com alguém que conhece a história da cruz, mas esqueceu da força do túmulo vazio. E se essa mensagem te despertou, escreva com fé nos comentários. A tumba está vazia. Assim, eu vou saber que você é um verdadeiro adorador. E chegou até o final da mensagem. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Fica firme e vigia.